Frases e filosofias para uso dos jovens. O primeiro dever na vida é ser tão artificial quanto possível. Qual seja o segundo dever, ninguém ainda descobriu. Perversão é um mito inventado pelas pessoas de bem para explicar a curiosa atração dos outros. Se os pobres tivessem apenas perspectivas, não haveria dificuldade em resolver o problema da pobreza. Aqueles que não veem nenhuma diferença entre alma e corpo não possuem nenhum nem outro. Uma lapela realmente bem florida é o único elo entre a arte e a natureza. Os bem-educados contradizem os outros, os sábios contradizem a si mesmos. Nada do que ocorre no momento tem a menor importância. A estupidez é a maioridade da seriedade. Em todos os assuntos sem importância, o estilo e não a sinceridade é o essencial. Em todos os assuntos importantes, o estilo e não a sinceridade é o essencial. Se alguém diz a verdade, pode ficar certo de que mais cedo ou mais tarde será descoberto. O prazer é a única coisa para que se deveria viver. Nada envelhece tanto como a felicidade. Somente não pagando nossas contas é que podemos esperar viver na memória das classes comerciais. Nenhum crime é vulgar, mas toda vulgaridade é crime. A vulgaridade é a conduta dos outros. Somente os superficiais se conhecem a si mesmos. Tempo é perda de dinheiro. A gente deveria ser sempre um pouco improvável. O único meio de reparar o estar ocasionalmente bem trajado demais é mostrar-se sempre e de modo absoluto bem educado demais. Ser precoce é ser perfeito. Qualquer preocupação com ideias a respeito do que é direito ou errado em conduta mostra um desenvolvimento intelectual estacionado. A ambição é o derradeiro refúgio da falência. Uma verdade deixa de ser verdade quando mais de uma pessoa acredita nela. Nos exames, os tolos fazem perguntas que os sábios não sabem responder. Em sua essência, o traje grego não era artístico. Nada deveria revelar o corpo senão o corpo. A gente deveria ser ou uma obra de arte ou usar uma obra de arte. Só as qualidades superficiais são duradouras. A mais profunda natureza humana é logo descoberta. A indústria é a fonte de toda feiura. As épocas vivem na história através de seus anacronismos. Somente os deuses provam o gosto da morte. Apolo desapareceu, mas Jacinto, que os homens dizem que ele matou, vive. Nero e Narciso estão sempre conosco. Os velhos acreditam em tudo. Os homens de meia idade suspeitam de tudo. Os jovens conhecem tudo. A ociosidade é a condição da perfeição. O objetivo da perfeição é a mocidade. Somente os grandes mestres do estilo conseguiram ser obscuros. Há algo de trágico no enorme número de jovens existentes atualmente na Inglaterra que começam a vida com perfeitas perspectivas e acabam adotando alguma profissão útil. Amar a si mesmo é o começo de um idílio que dura a vida inteira. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Dando sequência ao nosso curso sobre literatura, falando sobre fundamentos da teoria literária, mas optando por falar dos fundamentos a partir das obras. Então, pensar sobre autores e obras do Brasil e de outros lugares do mundo, fazer algumas reflexões acerca dessas obras e principalmente conhecer o texto literário. Hoje o tema da nossa aula é Oscar Wilde. Eu trouxe aqui para vocês o volume da obra completa dele, pela Nova Aguilar, o volumão que tem tudo o que o Oscar Wilde escreveu. Ele nasceu em 1854, portanto, no século XIX, e morreu em 1900, muito cedo, aos 46 anos de idade. Teve uma vida extremamente popular. Oscar Wilde hoje é considerado
o escritor mais célebre na Inglaterra e em boa parte do mundo, depois de Shakespeare, né? Ele só fica atrás de Shakespeare. Ele foi muito celebrado em vida, ele causou muitas polêmicas. Vou falar sobre algumas delas aqui. Começando já na universidade, ele era o estudante mais popular de Oxford, de opiniões e posições muito polêmicas desde sempre. Ele não começou, a fama dele aparece bem antes dele ser conhecido pelos textos literários, né? Então a maneira de se vestir, a maneira de falar sobre o que falava, trouxe bastante popularidade para ele. Era um tempo em que se discutia as teorias de Darwin, era um tempo em que a universidade assumia um papel formidável, a pesquisa, a ciência, um papel formidável diante da sociedade, e também a filosofia, as relações sociais, tudo passava pelo campo das ideias. Então, Oscar Wilde não passaria batido diante dessa realidade da Inglaterra nessa época. Mas Oscar Wilde não foi um escritor que escreveu textos longos, ele sempre escreveu textos curtos. Na verdade, ele só escreveu um romance, O Retrato de Dorian Gray. Ele ficou primeiramente conhecido pela sua dramaturgia. Eu particularmente conheci Oscar Wilde através de um conto chamado O Príncipe Feliz. Fiquei particularmente encantado com aquela história, que é a história de uma estátua de um príncipe numa cidade que fica no alto, e de lá os olhos preciosos da estátua, que é uma estátua muito luxuosa, de lá de cima desse morro ele avista a cidade, ele vê muita pobreza, muita tristeza, muito sofrimento, muita dor. Então, com a ajuda de um passarinho, ele começa então a se doar para essas pessoas, a doar partes do seu corpo rico de príncipe feliz no alto do morro. E aí o passarinho começa então a entregar presentes a essas pessoas e a fazer muitas coisas por essas pessoas. E ao fim a história é trágica, bastante trágica. O resultado da história é bastante trágico, mas não se pode por isso pensar que o pessimismo, a tragédia que aparece no que Oscar Wilde escreve, não se pode pensar que ela é uma literatura de baixo astral, que você vai ler e vai ficar mal. Há uma alegria permeando tudo, há uma ironia alegre, há uma ironia feliz no que escreve Oscar Wilde. Então a leitura é sempre uma leitura muito prazerosa, muito satisfatória e alegre, embora os temas possam ser bastante tensos. No tocante ao Príncipe Feliz, aqui no texto introdutório ao livro dele, a obra completa de Oscar Wilde, tem um comentário assim: o príncipe feliz abre mão dos seus bens em vão e não colhe nem a gratidão nem a compreensão, mesmo daqueles aos quais fez benefícios. O rouxinol comprime o coração de encontrar um espinho, para que o jovem estudante possa dar à sua amada a rosa vermelha que ela pediu. E a rosa, depois de oferecida, é atirada fora, e a roda de um carro passou bem sobre ela. No entanto, o resultado da leitura das histórias de Wilde é tudo menos deprimente. A sua disposição por natureza alegre, o seu senso de feliz humor, a beleza pura de sua arte, resgatam a crueldade ou a tristeza do tema. Ainda hoje, podem os contos de Wilde ser lidos com satisfação. A leitura do Príncipe Feliz, de Oscar Wilde, é profundamente tocante. A gente se comove com a boa vontade do príncipe, com a generosidade, com o coração puro dele e com o companheirismo do pássaro, do rouxinol, e com o amor do rouxinol pelo príncipe ao ponto de ele dar a vida pelo príncipe. Tudo termina em tragédia, embora fique aí no ar uma disposição por fazer o bem. Isso é o que mais toca e comove em O Príncipe Feliz. Quanto a romance, o primeiro e último romance de Oscar Wilde foi O Retrato de Dorian Gray.
Esse romance causou bastante estardalhaço, é ainda hoje muito atual, e fala sobre Dorian Gray, um jovem belo, profundamente belo, que é convencido por um homem mais velho sobre o poder da sua beleza, sobre o poder da sua juventude, é convencido a querer permanecer jovem, permanecer belo. Há um quadro quase acabado que é pintado a partir de Dorian Gray, e esse quadro é o centro do romance. Esse quadro é a ideia, ele perfaz a ideia da beleza que não se perde nunca, da juventude que nunca vai acabar. Ele é central dentro do romance. E esse amor pelo belo, esse apego à beleza que não se quer perder jamais, vai ser o tema egoístico do livro, e vai fazer com que todos reflitam acerca de o que é, afinal de contas, a beleza, o que é o tempo, o que é a fugacidade da beleza, e a que consequências podemos chegar a partir do apego estético, do apego ao que é belo. Só a juventude importa? O que importa? Vamos ver outra passagem. O livro é profundamente perturbador. Alguns chegaram a dar-lhe o adjetivo mais forte: corruptor. Não é que haja nele qualquer coisa de indecente, pois nada há de indecente em qualquer dos escritos de Wilde, mas é anormal, sem dúvida, o clima de sensibilidade ao qual conduz o leitor. Basta para prová-lo um breve excerto. Vamos a um trecho do retrato de Dorian Gray. Vou ler para vocês. Lord Henry saiu para o jardim e encontrou Dorian Gray, a enterrar o rosto nos grandes e frescos lilazes, sorvendo ardentemente o seu perfume como se fosse vinho. Aproximou-se dele e pôs-lhe a mão no ombro. Tens plena razão em fazer isto, murmurou. Nada pode salvar a alma a não ser os sentidos, assim como nada pode salvar os sentidos a não ser a alma. Tão pouco é o tempo que há de durar a nossa juventude, tão pouco tempo. As flores comuns do prado empalidecem, mas de novo florescem. O laburno será em junho próximo tão amarelo como é agora. Dentro de um mês haverá estrelas cor de púrpura nos ranúnculos e, ano após ano, a verde da sua folhagem sustentará as suas estrelas púrpuras. Nós, porém, jamais voltamos à nossa juventude. Degeneramo-nos, tornamo-nos títeres medonhos, assombrados pela lembrança das paixões das quais tivemos demasiado medo e das tentações estranhas a que não tivemos coragem de ceder. Juventude, juventude, nada há absolutamente no mundo afora a juventude. Então é no auge desse amor à juventude, celebrado em O Retrato de Dorian Gray, que Oscar Wilde vai ser preso e vai precisar passar 2 anos na prisão fazendo trabalhos forçados. Ele é preso por ser gay. No século XIX era crime ser homossexual, e Oscar Wilde vai fazer muitas orgias, e 2 detetives vão investigar, vão descobrir, e aí então ele é acusado de perversão, perversão grosseira, o que dá cadeia, o que dava cadeia, deu 2 anos de cadeia para ele. Mas na verdade, Oscar Wilde foi preso mesmo por conta da família Queensberry, porque ele era amante de um jovem e o pai do jovem não aceitava. Então, por conta disso, o pai do jovem começou então a investigá-lo, começou então a acusá-lo de perversão, e assim Oscar Wilde vai processar o pai desse jovem, mas aí durante o processo ele acaba sendo revertido e quem vai preso é Wilde. Quando ele sai da cadeia, ele se retira imediatamente para a França, não quer mais ficar na Inglaterra e não voltará à Inglaterra, e morre aos 46 anos de idade em 1900. No que concerne à crítica, há os críticos que consideram a obra de Oscar Wilde fraca,
principalmente quando ela surgiu. Vários críticos diziam isso, e que ele era célebre, ele era celebrado porque era célebre, porque tornou-se famoso por causa das polêmicas, por causa da prisão e por conta da sua vida de perversão, que era sempre julgada pela sociedade. E, de outro lado, há os críticos que consideravam a obra dele perene. Embora seus textos fossem sempre textos curtos, uma parte da crítica considerava ele extremamente perene, né? Considerava os textos de alto valor literário. A verdade é que o tempo passou e hoje, mais de 100 anos depois, ele continua sendo muito lido, muito celebrado. A leitura dos seus textos é uma leitura divertidíssima e uma leitura que traz para a gente bastante da crueldade humana e bastante da beleza do ser humano também. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Fiquem com mais um pouquinho de Oscar Wilde. A gente se vê na próxima aula. Valeu! Os livros que não se deve ler nunca. Todos os livros de argumentação e todos aqueles em que se tenciona provar alguma coisa. Dizer às pessoas o que devem ler é geralmente inútil ou prejudicial, porque a apreciação da literatura é questão de temperamento, não de ensino. Não existe nenhum manual do aprendiz do Parnaso, e nada do que se pode aprender por meio do ensino vale a pena aprender-se. Mas dizer às pessoas o que não devem ler é coisa muito diferente, e atrevo-me a recomendar este tema à comissão do projeto de ampliação universitária. Realmente é uma das necessidades que se deixam sentir, sobretudo neste século em que vivemos, em um século que se lê tanto que já não se tem tempo de admirar, e em que se escreve tanto que já não se tem tempo de pensar.